o adensamento da presença pública, né, no contexto da arqueologia, né, fruto desse todo esse movimento iniciado a partir dos anos 50 do século passado, vai possibilitar, então, que a presença dessas pessoas, né, efetivamente atuando no espaço da produção acadêmica, né, no contexto acadêmico da arqueologia, vão se dar conta, né, e principalmente a gente pode pegar o exemplo da América Latina, né, vão se dar conta de quão efetiva se dá essa violência epistêmica, né? E aí o Gneco, né, faz uma apreciação, né, sobre esses caminhos que a arqueologia tem e essa construção, essa possibilidade de ruptura através de uma arqueologia mais relacional, né? Mas ele vai perceber exatamente a violência epistêmica que a ciência vem desenvolvendo até a atualidade, mas e que está sendo combatida então por esse movimento, que é um movimento que surge a partir do Congresso Mundial de Arqueologia, do encontro de teoria arqueológica, né? E de outros movimentos que vão surgindo, indígenas, quilombolas e crioulos, que chamam também em outras regiões, né, esses movimentos todos carregados pela ideia ali que vai surgindo, uma ideia polarizada nas ciências humanas, chamada de multiculturalismo, né, e esse multiculturalismo, então, vai insistir, vai pressionar a reconhecer, né, como a civilização ocidental, ou a dita civilização ocidental e moderna, impõe, né, sistemas morais, sistemas de desenvolvimento, construções esquemáticas da existência e com reações bastante redutoras, né, da construção do pensamento ocidental. Então, o pensamento ocidental é reducional, né? Ele tem uma moral reducional e está vinculado a uma modelação toda que vem da Europa, que está ligada aos movimentos judaico-cristãos e tal, etc. Então, esse caminho, né, contrário e revitalizando alguns movimentos também, ele traz até o próprio movimento lá de 22, né, do movimento antropofágico no Brasil. O Gneco, então, vai apresentar, né, nesse pensamento de como há uma contestação efetiva, né, do que está sendo produzido e tal. Esse movimento, né, de apropriação indígena, digamos assim, e dos mestiços, de todo o seu caminho, né, histórico, dentro do contexto da arqueologia, vai criar essa situação que ele chama uma situação multicultural, né, e vai reconfigurar, então, de outras formas, o caminho tomado pela ciência arqueológica. E, claro, ele dá muita força, muita ênfase, ele continua usando até hoje, né, esse culturalismo que alguns se contrapõem, não aceitam muito, porque pensam que o multiculturalismo ainda fraciona, né, todo o sistema de pensamento, né, e não possibilita uma revisão do que está sendo produzido no projeto, digamos, mais local, né, das arqueologias locais. E ele vai falar, então, dessa nova perspectiva, né, de ruptura com essa violência epistêmica na construção de uma arqueologia relacional, que ele chama de relacional, né, que não nega, né, toda a produção do conhecimento do avanço da ciência como um todo, né, mas que localmente as ações vão identificar as colonialidades, né, e romper com as colonialidades e perpetuar, por exemplo, metodologias, né? Então, não se nega a metodologia de algumas formas, a não ser que essa metodologia conduza para a violência epistêmica, né? E a violência epistêmica é exatamente isso, você não aceita o que o outro pensa e você coloca no outro um pensamento,
Então, você tem que romper. Esse movimento descolonial ou descolonizado, né, ele vai romper com essa produção. Ele vai mostrar onde está o problema e vai dar o caminho diferente, né, o caminho novo e tal. Então, assim, por exemplo, o próprio pensamento linear vai sendo substituído efetivamente por movimentos locais, né, em que depende da comunidade, de como a comunidade pensa, e eu digo a comunidade com a qual o arqueólogo está em interação, transformando aquele sistema de compreensão daqueles locais que estão sendo estudados. Então, há uma confrontação, né, do que é colonial com aquilo que não é colonialista, a partir das relações, né, internas, então por isso dessa noção de relacional, né, que vai trazer uma nova perspectiva para a construção e modelação de uma nova arqueologia, que é essa arqueologia que vai ser chamada então de descolonial. Então, ela vai identificar as epistemes colonialistas e indutoras de um caminho único, né, e centralizado numa ciência única, e passa a mostrar que existem movimentos sociais, né, que são autossuficientes e capazes de construir um sistema de pensamento, e constrói, então, a arqueologia deveria construir com esses sistemas de pensamento. De maneira rápida, né, esse texto do Gneca a gente pode entender dessa forma, né? Um outro texto, né, que vem associar a esse, né, que fala sobre essa questão da arqueologia relacional e da violência epistêmica, né, é a própria proposta do Mignolo, né, do Walter Mignolo, onde ele vai propor, então, que a gente faça uma desobediência, né, uma desobediência epistêmica a essa epistemologia, né, colonialista, criando novos sistemas de significado, né, que possam suscitar outros pensamentos, né, a partir dessa construção mais local. Então, assim, o que ele propõe? Vamos desobedecer, né, essas vinculações à racionalidade ocidental. Então, vamos combater a racionalidade ocidental na forma como ela está constituída e criar, né, a partir de pessoas livres, né, e esse é um movimento bem forte, né, de desobediência, muito mais do que reconstrução multicultural, mas sim de desobediência, né, para desencadear uma outra episteme. Então, quando você vai desobedecer aquela, diz, bom, essa episteme eu não vou seguir mais e não vou aceitar, eu passo a construir outra. Né, e essa construção do outra tem que estar desvinculada, né, dessa concentração de força racional, linear, da ciência como uma única ciência, né, e vai encontrar razoabilidade, digamos assim, na coexistência de conceitos diferentes, né, que são produzidos pelas localidades. Então, pensando na própria caminho decolonial que ele está, o descolonial que ele está incentivando, né, ele vai dizer assim, a ciência se baseia na filosofia, no cristianismo, no liberalismo, no marxismo e tal. Todos esses ismos, né, eles vêm impondo uma obediência. Então você, vou virar arqueólogo social, vou seguir o marxismo, né, e ao seguir o marxismo, vou seguir a filosofia, e para fazer a filosofia, eu vou seguir os conceitos universais abstratos, né, e abstratos dentro dessa filosofia, que é marxista e que tem um entendimento do mundo, que o mundo funciona dessa forma, né? No contexto, digamos, do entendimento do tempo, o tempo se dá por estruturas permanentes que sofrem revoluções e trocam para outra estrutura, né? Então, aquela relação entre infraestrutura e subestrutura. Estou dentro daquele contexto marxista, eu estou amarrado por essa forma, né? E todas as sociedades vão passar por esse processo, né? Então, isso é uma imposição às sociedades, né? Então você tem que ler as sociedades a partir disso. E a desobediência vai dizer assim, não, eu não vou obedecer esse discurso, né? Eu vou entender e trazer
de forma razoável para a minha comunidade a relação, por exemplo, entre dominador e dominado. Isso serve, mas o resto da estrutura que está ali colocada não me serve, né? Porque há uma relação na minha localidade entre dominador e dominado, por exemplo, né? Ou há alienação, ou há algumas margens, né, com as quais eu posso trabalhar, mas eu não posso trabalhar com tudo. Então, isso vai criar uma opção descolonial, né? E uma nova epistemologia. E aí novos conceitos vão ser construídos, né? Dependendo da localização, né? Então se faz uma crítica muito forte, né, a todos esses ismos, e muitos deles que são revolucionários, de certa forma, mas que ainda estão ligados ao sistema de pensamento eurocentrado, né? E ele vai trazer, então, o exemplo do Zaimará, né? Ele vai trazer o exemplo do candomblé, ele vai trazer o exemplo da capoeira, né? Ele vai trazer outros exemplos, né, de movimentos que são ruptores, né? Que não seguem esse capitalismo, essa civilização capitalista e neoliberal, né? Ele quer o caminho descolonial é exatamente a ruptura com isso. E a noção, né, de que existem outras forças que emergem, né, desses outros grupos. Que outros grupos são esses que não são reconhecidos? Porque nesse contexto dos ismos, né, há um grupo central que é reconhecidamente o grupo civilizado, digamos assim, e é o homem branco, cis, etc. Né? Esses outros movimentos, né, que devem coexistir no entendimento dele, ou seja, e são coexistentes, porque coexistem mesmo, né? Então, assim, aos grupos negros, aos grupos mestiços, aos grupos de colonos, aos grupos de ribeirinhos, a múltiplas sociedades coexistindo e que têm fundamentos próprios, né? Então é esse o caminho que tem que ser tomado. E, é isso, e essa é a ideia do entendimento. E o entendimento global, né? Se entende isso globalmente. Então, milhares ou talvez milhões, né, de movimentos regionais e que identificam e reivindicam uma posição de reconhecimento de quem eu sou, né, e tal. E até ele usa uma frase, né, eu não sou índio, mas sendo um branco, o que que eu posso fazer? Que é o meu caso, né, usar a frase no meu sentido, de eu, pessoa Cláudia, né. Eu tenho que assumir esse pensamento descolonial, eu tenho que entender como os outros pensam, né, eu tenho que me avançar para esses sistemas de conhecimento. Aí alguém vai dizer assim, tá, mas se você abandonar essa racionalidade, então você vai entrar na ficção, né? Você vai entrar numa noção espiritualizada, sensitiva e tal, que não tem a ver com a racionalidade da ciência. Mas essa racionalidade da ciência é tão racional assim, é isso que ele vai dizer, é universal, a única versão, né? Só tem uma única versão, né? Então, nesse contexto, ele diz, não tem uma única versão, tem muitas versões. E por ter muitas versões, é que se tem que buscar essa opção descolonial, né? E ele usa um termo, por exemplo, que eu não usaria, que é o termo subalterno, né? Mas existem outras epistemes, outras formas de construir o pensamento que são locais, que são ligados aos grupos e que tem que ser conceitos que tem que ser entendidos. E uma coisa que ele diz muito evidentemente para esse caminho é que antes de ser, né, antes de dizer eu sou, né, você tem que estar, né? Então você tem que estar lá como conceito-chave, você tem que estar no lugar, você tem que sentir o lugar, você tem que presenciar, você tem que entender, você tem que aprender e reaprender a cada passo, né? E tem que se desapegar também de uma universalidade ou de uma visão hegemônica, né? E avançar para uma visão mais de ruptura, né? E há uma necessidade disso, ele insiste, né?
de ruptura, de quebra, né, de episteme, de quebra de pensamento, né, e encaminhar-se, né, para um posicionamento onde você vai buscar o que ele coloca como 4 pontos fundamentais, né, que ele vai colocar assim como um caminho local, né, de episteme local. Você tem que ter a proporcionalidade e a solidariedade, né, então ele pensa isso como uma possibilidade de aproximação, né. Claro, ele está propondo, isso não quer dizer que seja uma afirmação que tem que ser assim. Outra coisa que ele vai entender, né, como um caminho epistêmico local, né, seria a complementariedade, ou seja, a proporção e distribuição que se complementa, né, para um bem-estar da comunidade, então há uma construção própria dentro disso, a reciprocidade, né, entendimento dessas relações de dar e receber, né, sistemas recíprocos, né, de construção da própria ideia de constituição no total. Então, as sociedades elas vão se desenvolver dessa forma, né? Então, se a gente olhar as várias explicações nas relações criadas entre sociedades, se a gente pensar na fronteira, por exemplo, na fronteira entre grupos, né? Nessas fronteiras, as fronteiras nunca são de oposição direta, mas sim de construção de possibilidades de entendimento do outro, né? E de utilização de coisas de outro e negação de coisas do outro. Então, essa relação se dá de reciprocidade. E outra coisa é o compartilhamento de responsabilidades, né? O que ele chama de correspondência, mas que é exatamente o compartilhamento de responsabilidades. Enquanto pesquisador, você também é responsável pela comunidade com a qual você está atuando. Então, assim, esse é um caminho de desobediência, digamos assim, das epistemes hegemônicas e universais e instituídas, né? Que possibilitam você avançar para esse caminho de desobediência. Então, assim, a gente tem o reconhecimento da violência epistêmica, a gente tem um caminho de desobediência, né? E voltando para o Guineco, né? O que seria essa arqueologia, então, descolonial? Então, ele vai trazer uma construção no outro texto que a gente trabalha, né? Que está disponibilizado para vocês, que é esse ato de reconstrução, né, dessa realidade, né, de entendimento dessa realidade, né. E aí ele traz o exemplo aí de um cachimbo, né, representado e de um cachimbo real, de qual a diferença entre esses dois extremos, né, e de como no sistema de pensamento, né, na noção dos sujeitos, muitas vezes essas coisas se fundem, né, elas são fundidas, né, entre a realidade representada e a realidade existencial de alguma coisa, porque esse é o caminho de construção, né, de construção da própria sociedade, de como ela se constitui, né? Ele vai fazer algumas discussões sobre esse projeto moderno e tal, esse projeto moderno e pós-moderno, né, de ruptura, mas ele vê assim, há muita tecnicidade nisso, né? E esse tecnicidade tem a ver com os clubes de ciência, que ele vai chamar, né? Em que você tem uma carta de aceite para entrar no clube de ciência, né? Então, assim, uma ação que você tem que fazer. E para você entrar, então, nesse clube de ciência, né, você participar, então, dessa ciência, você tem que ser neutro, você tem que ser objetivo, né, você tem que se desprover, né, daquilo que você é para criar isso. E que ele vai dizer assim, bom, mas um caminho, né, que vai se desenvolver é dentro das narrativas próprias de cada comunidade. Então, que é o caminho que você tem que encontrar, que ele vai chamar o Nosotros Nacional, né? Claro, essa nacionalidade ela ainda está forte, ela ainda é presente, ela ainda é marcadora, né?
mas a nacionalidade trouxe uma série de coisas, né? Como racialização, mestiçagem, projetos de igualitar, de igualar todos, né? E colocar todos de uma mesma forma. Então a nacionalidade traz essa noção, né? Até de uma eugenia, uma purificação, e a arqueologia é um dos grandes caminhos para a construção disso, né? Mas o que ele está propondo, então? Um antimoderno, um anticolonial, né? Um movimento antimoderno e anticolonial. Então, criar uma força descolonial, você tem que entender as desigualdades, né? Você tem que endossar e compreender como elas funcionam, e desigualdades no sentido assim que não são iguais, que são desiguais. Compreender que são desiguais e trabalhar com essa desigualdade dentro da própria desigualdade, né? E tal. Aí alguém pode dizer assim, tá, mas isso vai reafirmar a dominação de um sobre o outro? Não. Porque quando esse grupo, né, atuando pelo próprio contexto da ontologia arqueológica, ele vai romper com a neutralidade, e rompendo com a neutralidade, ele vai fazer um movimento de libertação, né? Você não vai ser inerte, né? Você vai ser ativo, né? Proativo, junto com a comunidade. E claro, ele sustenta e vem sempre sustentando essa noção de multiculturalismo, né? Que seria o caminho para ser tomado, né? E uma das coisas que ele vai usar, né? Que a gente vai continuar sendo, né, tolhido por essa arqueologia, e ele traz assim um exemplo forte, né, do tolimento que essa arqueologia colonial faz, né, através da arqueologia de contrato. Né, a arqueologia de contrato que um adensamento da arqueologia na sua conversão ao capitalismo. Né? Então, a arqueologia como mercadoria. E essa arqueologia como mercadoria, a gente sabe que ela é evidentemente e fortemente calcada na desconstituição dos interesses locais, por um interesse de desenvolvimento e progresso, né? E que muitas vezes não tem relação nenhuma com esses espaços. E aí outra coisa que ele faz, uma crítica forte, né, à educação patrimonial, porque a educação patrimonial é uma forma arrogante, como ele diz, né, de corporativismo. Corporativismo é arrogante da ciência, dizer assim para os outros o que os outros são. Então, você impor aos outros uma forma compulsória de ser, que é criada e tal. E daí diz assim, tá, qual é a saída, então? São as arqueologias alternativas, né? São alternar no sentido de alternar mesmo, né? Alternativa de alternar, vou alternar coisas, né? Vou compreender como funciona o sistema e dar um viés mais próprio, mais local, né? E não assim no sentido de que vou agora produzir esse local e colocar então no geral, né? E criar um universal. Não nesse sentido, porque isso também é ciência moderna, isso também é ciência colonialista, né? E tal. Então, rapidamente, né, tem várias coisas depois sobre arqueologia alternativa que vocês podem trabalhar lá no texto dele, né? Mas rapidamente sobre esses três textos era isso que eu queria falar.